Nós hoje começamos uma nova série aqui na nossa igreja, seja a resposta para esse tempo. E eu quero convidar você para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler os últimos versículos desta carta. Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10. Hoje nós vamos falar sobre seja intencional e constante na sua oração. Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. A Bíblia diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, não abrindo a minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibam como eu estou e o que estou fazendo, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que Ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós lemos a sua palavra e agora pedimos por graça e misericórdia, a graça, a direção e a unção do Teu Espírito sobre nós. Esse é um assunto tão urgente para os nossos dias. Portanto, ó Deus, que a única voz a ser ouvida neste lugar seja a voz do Teu Santo Espírito. Fala-nos, ó Deus, por graça e misericórdia. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus realmente deseja que a gente aprenda a conversar com Ele. Isso a gente precisa observar. Deus deseja mais do que nós falemos sobre Ele. Deus deseja que nós falemos com Ele. É um ato de obediência falar com Deus. Mais de que rapidamente se transforma em um relacionamento prazeroso, no qual rompemos as barreiras da razão, da esfera concreta, e a gente começa a ver o fluir sobrenatural de Deus na nossa vida. É através da oração, da forma que nós falamos com Deus, é que nós recebemos o refrigério para a nossa vida, que nós somos reabastecidos em nossa fé. É através da oração que nós continuamos a ir mais fundo, mais profundo, mais íntimo no nosso relacionamento com Deus. O que nos leva a investir tempo em nossa conversa é a certeza da utilidade daquele momento. Guarda isso no seu coração essa noite. O que te leva a abandonar coisas e a migrar para o lado de Jesus? O que te leva a construir um relacionamento profícuo com o Senhor? O que te leva a desenvolver tempo de qualidade na conversa com Deus? É uma única coisa, é a certeza de que aquele momento está sendo útil.
nós só desenvolvemos e nós só investimos tempo em coisas na nossa vida quando nós vemos alguma utilidade para aquilo. Em nossas orações não existe outra motivação maior do que estar em comunhão com Deus e de conhecer a Deus, conhecer a sua pessoa, conhecer Deus na intimidade. Uma coisa é você ter uma mentalidade acerca de Deus. Uma coisa é você ser criado na igreja, você cresceu na igreja, se batizou, se casou, e você tem talvez mentalmente uma visão muito clara acerca de Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus não passa simplesmente por uma teoria, não passa por livros, não passa sentado dentro de uma sala ouvindo pessoas falarem sobre Deus. Conhecer a Deus é muito mais profundo do que isso. Você só pode dizer que conhece verdadeiramente a Deus se você nutrir no seu dia a dia um relacionamento com Deus. É ver Deus agindo na sua vida, é ver resposta de oração em seu favor. Por isso, nós confundimos muitas coisas. Nós achamos que conhecemos a Deus, mas na verdade nós não temos relacionamento nenhum com Ele. Porque muitas vezes a nossa relação com Deus é uma relação intelectual. É saber quem Deus é saber os atributos comunicáveis, incomunicáveis de Deus, saber das revelações de Deus, e tudo isso é bom, isso é saudável. Mas ter intimidade com Deus é outra coisa, meu irmão. Você conhece muita gente, mas são poucas as pessoas que você tem intimidade. Você conhece muita gente. E como você conhece que se você tem intimidade com uma pessoa? Se você tem a liberdade para chegar na casa dela e abrir a geladeira. Se você for na casa de alguém e abrir a geladeira, isso é sinal que você tem intimidade com ela. Porque a gente não faz isso. Pelo menos meu pai e minha mãe me ensinaram que na casa dos outros você não faz isso. Nós precisamos entender que a vida cristã é de fato um embate espiritual. E é isso que Paulo, ao escrever aos Efésios, vai falar. Ele está terminando a sua carta aos Efésios, e ele está terminando a sua carta mostrando um cenário de guerra. Por isso que ele fala de armadura aqui. Ninguém põe armadura para ir para o shopping, meus irmãos. Ninguém põe armadura para poder pescar. Não, a gente põe armadura para poder ir para o combate. A gente põe armadura para poder ir para a guerra. Então é dentro desse cenário que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. E eu quero dizer algo para você. Não existem pessoas neutras em uma guerra. Não existe. Não existe neutralidade em qualquer guerra que seja. Não existe tempo de trégua. Não existe acordo de paz. Só existem duas categorias: aqueles que estão alistados no exército de Deus ou aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Meio termo não existe. Não tem como, nessa guerra chamada vida e relacionamento espiritual, não tem como, guarda isso, não tem como ficar neutro nessa situação. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. E o inimigo contra quem lutamos nessa batalha é conhecido. O apóstolo Paulo, a partir do verso de número 11 do texto que lemos, ele vai listar aqui, ele vai descrever o nosso arqui-inimigo de forma muito clara. Só não entende quem não quer entender. Por quê? Porque ele começa a dizer o seguinte: vocês precisam se revestir do Espírito, vocês precisam se envolver com Deus, porque existe uma batalha. Agora, para vencer essa batalha, antes mesmo de entrar nela, você precisa saber com quem você está lutando. E o apóstolo Paulo vai começar a dizer aqui para nós, não é? Ele está dizendo assim: vistam-se da armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas de quem, meus irmãos? Como é que está na sua Bíblia aí? De quem? Do diabo. Então a minha e a sua luta não é outra.
senão a luta contra o diabo. Não podemos lutar contra quem nós não conhecemos. Quais são as características desse inimigo? Efésios 6 diz que o diabo, mesmo não sendo onipresente, onisciente, onipotente, tem os seus agentes espalhados por toda parte. Seres que também estão caídos a serviço dele para entrar em guerra contra o povo de Deus. Por isso, ainda dentro dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades. E a primeira delas é que no reino das trevas tem organização. Não acho que você está indo para uma batalhar contra alguém que é desorganizado. Não, ele é muito bem organizado. Ele sabe exatamente aonde te pegar. O diabo não é um tolo. Entenda isso. E é que podemos chamar aqui é a ordem da desordem. Portanto, existem muitas pessoas que querem batalhar, entrar nessa guerra de qualquer maneira, desorganizado. É muito complicado para nós, porque quando nós trabalhamos a ideia do sobrenatural, quando nós trabalhamos na esfera do espiritual, a gente acha que tudo vai ser assim, sabe? Tudo vai acontecer de forma milagrosa, que tudo vai ser um milagre, que tudo vai ser, sabe? Uma coisa assim que simplesmente acontece. Nós nunca paramos para pensar que é necessário intencionalidade e constância diante dos nossos desafios espirituais. Meu irmão, eu peço muito a Deus para levantar uma segunda-feira de manhã com aquele desejo de jejuar. Você não vai ter desejo de jejuar. Eu queria tanto começar uma campanha de oração, mas quando eu vou, eu fico desanimado. É isso mesmo. Por isso que exige de nós intencionalidade. Você precisa entender isso. Porque quando você coloca a mão para fazer alguma coisa para Deus, vai haver barreiras, vão haver obstáculos. Por quê? Porque o mundo das trevas é organizado. Segundo, existe uma estratificação do poder do reino das trevas. Paulo vai falar isso. Paulo vai falar que nem tudo é diabo. E ele começa a elencar grupos aqui. Ele vai falar sobre principados, ele vai falar sobre potestades, ele vai falar sobre príncipe das trevas, ele vai falar sobre exércitos espirituais do mal. Ou seja, dentro desse processo organizacional do mundo maligno, existem escalas, existem níveis de autoridade, existe uma cadeia de comando, existem cabeças que mandam em outras, existem líderes e existem liderados, existe quem manda e quem obedece. C.S. Lewis, ele escreveu um livro muito interessante chamado Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. E ele revela algo assustadoramente real. C.S. Lewis diz que os poderes do inferno operam como um exército muito bem organizado, cada um cumprindo a sua função para promover o mal. Por isso, se atente. Eu queria tanto que você observasse e captasse tudo isso que eu estou passando para você essa noite. Por quê? Porque muitas vezes nós entramos em guerra achando que a coisa é de qualquer maneira. Não. E é por isso que Jesus fala que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Por que isso? Porque existem demônios que são mais fortes do que outros. E se você entrar de qualquer jeito, ele vai te dar uma rasteira. Existem, ainda em terceiro lugar, o reino das trevas, articulando contra o avanço da igreja. O diabo e seus demônios rodeiam a terra e passeiam por ela, diz Jó. Eles investigam a nossa vida, eles buscam uma oportunidade para nos atacar. E deixa eu dizer algo para você, ele não dorme, o diabo não tira férias, ele não descansa. Guarda isso, meu irmão, esse inimigo tem um variado arsenal.
Por isso que Paulo, no texto que lemos, vai falar sobre as ciladas do maligno. E a palavra que aparece aqui em Efésios capítulo número 6, é uma palavra grega que dá a ideia de armadilha, de truque, de métodos ardilosos. Ele não alivia. Já viu, às vezes não vale tudo, alguma luta, o cara está com o aberto aqui, ó, do lado da testa aqui, ele está saindo sangue. E aí o adversário vem e ele busca dar o soco aonde? Exatamente aonde está sangrando. Exatamente aonde está doendo. Se a costela aqui está, ele sabe que a costela não está muito legal, ele vai evitar todos os esforços. Por quê? Porque aqui é a parte mais fraca. Você precisa entender uma coisa, meu irmão, que existem ciladas e o diabo vai aonde é o seu ponto fraco. Ele vai atacar aonde você tem maior vulnerabilidade. Ele vai atingir, ele vai socar exatamente aonde está doendo. Portanto, se para você o valor maior é o dinheiro, não espere que o diabo mexa nos seus, em qualquer outra coisa. Ele vai mexer no dinheiro. Se o maior bem para a sua vida são os seus filhos, não espere que ele vai tocar no seu marido, ele vai tocar exatamente no seu filho. Por quê? Porque ele tem ciladas, e essas ciladas são as ciladas ardilosas. 2 homens eu respeito muito quando se fala de oração. Um deles é Leonardo Ravenhill, e o outro Ian Balks. E o Ian Balks foi certeiro quando ele escreveu que os homens que mudam o mundo são aqueles que aprenderam a travar batalhas em secreto no lugar de oração. O verdadeiro impacto espiritual não nasce no palco, nasce no quarto. Guarda isso. Não são os mais influentes que fazem a diferença, são os mais rendidos. É na comunhão íntima com Deus, naquele silêncio sagrado entre lágrimas e clamor, que somos capacitados a enfrentar os desafios mais sombrios da nossa vida. Paulo está dizendo, revistam-se da armadura de Deus. Por quê? Porque vocês estão em batalha. Porque vocês estão indo para a guerra. A hierarquia do reino das trevas, ela é alertada para a igreja hoje. Irmãos, vivemos em uma época em que os desafios espirituais parecem cada vez mais intensos. E nós estamos entrando isso de peito aberto, sem nos prepararmos para essa batalha. Ideologias, corrupções morais, crescente secularização. Olha os desafios que temos enfrentado. Os nossos filhos vão para a escola e depois a gente tem que chegar em casa e fazer uma entrevista com eles para saber o que eles estão aprendendo lá. A igreja não pode enfrentar esses desafios com estratégias humanas. Nós precisamos urgentemente da manifestação sobrenatural do Espírito de Deus sobre nós. Como declarou John Piper, a batalha não é vencida pela habilidade do pregador, mas pela profundidade da sua dependência a Deus. Quais são as características, então, pastor, desse inimigo? O inimigo que estamos enfrentando é um inimigo invisível. Por isso que Paulo vai dizer, a sua luta não é contra aquilo que você vê, não é contra a carne nem contra o sangue. Às vezes você acha que embates estão sendo criados e você está vendo o indivíduo, mas existe algo por trás dele, e é o diabo. E olhe bem para mim aqui, eu não estou falando que todo mundo que vem contra você, que tem problema, está endemoniado. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o diabo e seus agentes são seres reais, porém, eles são invisíveis. Esse inimigo, ele nos espreita 24 horas por dia. Ele, a Bíblia diz, é como um leão que ruge, tentando a quem possa devorar. Ele escuta cada palavra que você fala, vê cada atitude que você trama e acompanha a cada ato que você pratica escondido. Você pode esconder de mim, você pode esconder do conselho da igreja, mas você não esconde
de Deus e nem do diabo, porque ele está lá, olhando tudo que você está fazendo. E ele é um inimigo espiritual. Você não pode guerrear contra ele com armas carnais. Entenda isso de uma vez por todas. Enquanto nós não devotarmos a oração, enquanto nós não rompermos em oração, enquanto nós não buscarmos o enchimento do Espírito Santo de Deus, as armas serão ineficientes. Porque a gente não trava essa guerra com armas naturais, mas com armas espirituais. O diabo não pode ser destruído com bomba atômica. Nós só podemos vencê-lo na força, no poder do Espírito Santo. Então, quer mais do que oração, é oração e jejum e leitura da palavra. A receita é a mesma. O inimigo, além de invisível, ele é maligno. A Bíblia o chama de diabo, de Satanás, de assassino, de ladrão, de mentiroso, de destruidor, de tentador, de maligno, de serpente, de dragão. Seu ímpeto é roubar, é matar, é destruir. Ele não é o seu amigo, ele não tem nada bom para você. Ele quer destruir a sua vida, ele quer acabar com a sua família. Ele quer te levar para onde ele vai. O inimigo, ele é astuto. Ele usa ciladas, ele usa armadilhas. Ele age dissimuladamente. Irmão, se tem uma coisa que quando eu vejo, eu me preocupo, é porque uma das grandes características do diabo não é talvez ir contra a palavra de Deus, mas é distorcer a palavra de Deus. Stanley Jones disse que pior do que o anticristianismo é o subcristianismo. Guarde isso. Às vezes a palavra chega até você, mas ela chega como uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira por inteiro. Porque lá no Éden, quando Eva chega e a serpente vem, mas não foi assim que Deus disse? Que de toda a árvore do jardim você vai poder comer livremente? De fato, Deus disse. Mas ela foi ardilosa. Ela esqueceu da outra parte. De toda a árvore do jardim poderá comer livremente, menos a que está no meio do jardim, aquela que tem autoridade, o poder de trazer o conhecimento do bem e do mal. Dessa eu não posso tocar. Então Deus enganou. Ele está passando a perna em você. É porque Ele sabe que se você fizer isso, você vai ser como Ele. Opa! Então tem uma verdade que ainda não chegou ao meu conhecimento. Então tem algo aí que Deus me deixou de lado. Tem algo que Ele não me deixou ter acesso. É isso que o diabo faz. É isso. Ele traz para você numa bandeja bonita, rodeado de flores, algo muito cheiroso, bonito. Mas quando você tira, está podre por dentro. Ele traz meias verdades. E esse objetivo não é outro senão levar as pessoas para longe das Escrituras, para longe da palavra de Deus. Ele se disfarça, ele se transfigura até mesmo num anjo de luz. Seus ministros, seus anjos caídos parecem ministros de justiça. Ele usa voz mansa, ele usa máscaras, ele engana. O inimigo é o que nós não somos, persistente. O diabo e as suas hostes estão enraigadas, estão armadas. Foi assim com Jesus no deserto, quando ele foi tentado, ele não desistiu. Foi assim com Elias, quando fugiu depois de uma grande vitória. Foi assim com Sansão, foi assim com Davi, foi assim com Pedro, quando ele cai na armadilha da sua autoconfiança. O inimigo, ele é oportunista. Mesmo depois de vencermos, nós precisamos nos manter firmes. Por quê? Porque ele sempre procura um novo jeito de nos atacar. Quando o crente deixa de usar a armadura de Deus, ele encontra uma brecha, entra e faz um estrago.
Não podemos ter vitória nessa guerra se não usarmos todas as peças da armadura. Não podemos permitir que o inimigo nos encontre indefesos. O diabo e suas hostes buscam uma estratégia para atacar de súbito, para nos destruir. Alistamos aqui algumas interferências do diabo na vida do povo de Deus. Ele furta a palavra do seu coração. É quando você recebe aquela palavra que aquece o seu coração, que enche a sua vida de ânimo, você fala, agora eu estou saindo daqui para destruir um gigante. Cuidado, porque ele rouba a sua palavra naquela porta. Ele semeia o joio no meio do trigo, ele se opõe ao pregador, ele intercepta a resposta das orações dos santos, ele oprime pessoas com enfermidades, ele resiste à obra de Deus, ele atormenta pessoas em cujo coração não há espaço para perdão. Ele usa a arma da dissimulação, ele usa a arma da intimidação, ele age com falsos ensinos, ele ataca a mente dos homens. A guerra espiritual não é uma ficção, meus irmãos, é um fato. E o nosso inimigo, ele é invisível. Por que ele é invisível? Porque ele não quer que você o considere como algo real. E quando você não dá crédito a isso, se torna presa fácil. Para sermos intencionais e constantes em nossa oração, é preciso, eu quero te dar algumas lições que eu extraí desse texto. Em primeiro lugar, precisamos de revestimento de poder. Diga comigo, vamos lá? Eu preciso. Pode ser melhor, eu preciso me revestir do poder de Deus. Olha o que Paulo diz, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não podemos entrar nessa arena de combate, fiados em nossa própria força. Precisamos ser revestidos de poder. E tem gente que parece que tem dificuldade quando a gente fala isso. Porque eles acham que nós estamos falando de doutrina. Eles acham que nós estamos aqui no limiar entre ser tradicional ou ser pentecostal. Existem pessoas que falam, que é isso, pastor? Você está falando de batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito? Que história é essa? Isso é coisa de pentecostal. Não, meu irmão, isso é coisa de gente que crê na palavra. Isso é coisa de gente que ora. Isso é coisa de gente que busca a Deus. Não tem nada a ver com ser tradicional, ser pentecostal. Tem a ver com ter autoridade espiritual. Sem autoridade espiritual seremos humilhados na peleja. Portanto, não basta falar de poder, é preciso experimentar o poder do Espírito Santo, meus irmãos. Isso só vem através de uma vida de comprometimento. A igreja contemporânea está sem poder. Nós estamos sem poder. Pedro, João subia para o templo e havia um homem sentado. Ele disse, me dê algo. Pedro, João olha para ele, para e olha para ele. E a Bíblia diz, a minha e a sua Bíblia diz, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, diz a Escritura, que ele deu um salto. Deu um salto, irmão, ele não levantou atrofiado. Ele deu um salto. Glória a Deus. Deu um salto. Se levantou. Hoje a igreja tem ouro, ela tem prata, ela tem ar-condicionado, ela tem microfone, ela tem iluminação, mas está faltando o poder do Espírito Santo. E a gente precisa entender o que a gente vai querer como igreja. O que para nós é mais importante? Cadeiras confortáveis ou a presença do Espírito Santo? Bom que fosse os dois, né, irmãos? A cadeira você já tem, então o que está faltando? A igreja tem extensão, mas não tem profundidade. Tem influência política, mas não tem autoridade moral. Tem poder econômico, mas está vazia do poder espiritual.
Há uma realidade acontecendo. Nós precisamos urgentemente de um reavivamento. Somente um reavivamento vai varrer o pecado e vai trazer a presença do Espírito. Nós estamos precisando de poder, de uma capacitação especial do Espírito de Deus. Não estamos falando de desempenho diante dos homens. Não estamos falando de um poder cósmico, com brilho, com calor. Não, nós não estamos falando de aparência. Nós estamos falando de essência. Por isso, em primeiro lugar, se nós quisermos ser intencionais e constantes na nossa oração, é preciso um revestimento de poder. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo, para sermos intencionais e constantes em nossa oração, é preciso revestimento da armadura de Deus. Diga para quem está ao seu lado, revista-se de toda a armadura de Deus. De toda. O texto não diz, revista-se da armadura. O texto diz, revista-se de toda a armadura. Não, pastor, eu vou colocar a couraça e o capacete já está bom. Ou você tem tudo ou você não tem nada, meu irmão. Lê aí, está na sua Bíblia. Já observamos que Paulo, ele fala algumas coisas, e entre essas coisas que Paulo vai listar aqui dentro desse texto, é muito interessante porque ele fala de exatamente 7 peças. A armadura que Paulo lista tem 7 peças. Não tem 6 e nem tem 8. Tem 7. E isso me encucou. Por que 7? Todo mundo sabe que na cultura judaica, todo mundo sabe que naquele tempo 7 era símbolo de completitude, de perfeição. Por isso, meu irmão, a armadura de Deus tem que ser perfeita, tem que ser completa. Não tem como colocar couraça e continuar andando descalço. Não tem como colocar capacete e não pegar a espada. Não tem como ter escudo e não ter a couraça. Não tem como. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Paulo vai orar sobre isso, que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora de absolutamente nada daquilo que Deus está para realizar nesse tempo. Eu não quero ficar de fora de nada. Eu não quero abrir mão de absolutamente nada daquilo que Deus tem para realizar, para construir na história e na vida desta igreja. Eu quero fazer parte de cada momento. Eu quero ser completo. Deixa eu caminhar. Para sermos intencionais e constantes, além da armadura, além desse revestimento do Espírito, é preciso vigilância. Vem comigo para o texto. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firme contra a cilada do diabo é ficar atento, de olhos abertos, vigilante em todo tempo. É ficar de prontidão para o combate. É não dormir, meu irmão. Porque é quando a gente cochila que vem um problema. A Bíblia diz que Paulo estava pregando. E tinha um homem sentado na janela. E eu fico pensando, né? O maior pregador de todos os tempos, o pregador, o doutrinador da igreja pregando. Pensa bem se você tem a oportunidade. Essa noite nós vamos receber o apóstolo Paulo para pregar aqui. Irmão, é conferência. Fica pregando 10, 15, 12 horas. A gente vigília e vamos embora. Paulo estava pregando. Um homem, um menino, estava sentado na janela. O nome dele era Eutico. E quando Paulo pregava, o menino cochilou. E quando cochilou na janela, em cima, ele, caiu. A hora do cochilo foi a hora de cair. Cochilou, caiu, morreu. É lógico, o texto diz que Paulo vai lá e fala, não está morrendo não, levanta aí menino, vamos embora, vamos continuar a pregação. Mas tem muita gente morrendo, sabe por quê? Porque está cochilando na vida espiritual. Tem muita gente morrendo
porque não está prestando atenção. Irmão, você pode reclamar de tudo. Eu me esforço muito para pregar o melhor que eu consigo para vocês. Mas talvez é um cochilo que vem desse púlpito a resposta que você precisa. Mas quando ela chega em você, você está cochilando. E quem cochila morre. Quem cochila cai da janela. Quem cochila precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus para poder voltar, que senão continua morto. Concordo com Martin Lloyd Jones, quando ele diz que o diabo não precisa usar suas ciladas contra o incrédulo, contra o não cristão. Ele não precisa fazer isso, porque o incrédulo já está na casa dele. O diabo, ele escala os seus demônios mais terríveis, é para atacar você, que é povo de Deus. E aí ele chega, bate na sua porta, o que você está fazendo? Cochilando. Cuidado. Vigia. Para sermos intencionais e constantes em nossa oração, é preciso, quarto lugar, estar postos e não ceder às pressões, para que possais resistir no dia mau. Se não estivermos atentos, nós vamos correr o risco de ficar revoltados e amargurados com Deus, e vamos nos deparar com um dia mau. Deixa eu dizer algo para você. Dia mau não é uma possibilidade, dia mau é uma realidade, ele vai chegar. Eu queria muito dizer para você assim, pode ser que aconteça. Não, ele vai acontecer. O dia mau, ele chega. Por isso que você precisa estar preparado. Ninguém corre para poder pegar a armadura na hora da guerra. A gente se prepara antes. Jesus foi expulsar o demônio de um garoto, mas antes disso ele foi porque os discípulos chegaram para ele e falaram, olha, já fizemos de tudo e nós não pudemos expulsá-lo. Jesus disse, é lógico, tem casta de demônios que só sai com oração e jejum. E Jesus foi lá e expulsou o demônio. E muitas pessoas dizem, mas calma aí, ele foi lá e expulsou, mas ele não orou e não jejuou. Ele não orou e jejuou antes para poder ir, não, o que Jesus está falando não é isso. Não é vai lá, ora e jejua, depois vai lá e expulsa. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, nós precisamos estar tão preparados, vivendo uma rotina de oração e de jejum, que quando acontecer situações como essas, nós temos autoridade para lá e para expulsar. O pastor Reinaldo falou aqui no culto das 5, sobre a realidade hoje. Isso nos assustou aqui. Realidade de oração hoje da igreja. Essa igreja, ela tem muitos movimentos de oração. E você precisa se envolver nelas, tá? E como ele disse aqui no culto das 5, não é aquela oração de almoço. Que o prato está ali na sua frente, você vai fazer uma oração somente para agradecer. É intimidade com Deus. É subir para um outro nível, meu irmão. É parar de andar raso. Porque o que o diabo está querendo é gente que anda raso na vida cristã. Pastor, mas eu tenho tanto tempo de igreja, isso não tem nada a ver com tanto de tempo. Você pode ser um novo convertido, ter mais maturidade espiritual do que alguém que está aqui 50 anos. Tem a ver com quanto você se compromete com Deus. Quanto você quer se entregar para Deus. Precisamos continuar atentos, mesmo depois das nossas grandes vitórias. Eu encerro a minha palavra aqui aos irmãos. Porque Paulo vai listar a armadura, vai falar sobre tudo isso, e no final ele vai falar, e havendo feito tudo isso, perseverem, permaneçam firmes, verso de número 13. Nossa luta contra o diabo e suas hostes continuará, até que ele seja lançado no lago de fogo. Enquanto nós vivemos aqui, a gente vai ter luta e vai ter batalha. Aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de guerra. Viver é luta. Às vezes eu falo para os meninos lá de casa, mas de novo, mas é isso, mas eu não queria. Eu falo, meu filho, vai preparando, porque a vida é assim. Vai ter dia que você vai ter que levantar para trabalhar sem querer. Vai ter dia que você vai ter que fazer as coisas sem ter vontade. É assim, é a vida. A vida é uma luta. O segredo da vitória é uma vigilância constante. Então, você pode se colocar de pé. Eu vou encerrar minha palavra
Só com essa orientação, rapidinho para vocês. Quando a gente recebe os nossos maiores ataques, logo depois de uma grande vitória, olha bem que isso é importante para você. Quando vem o nosso maior embate, é quando a gente acha que a gente venceu. O que muitas pessoas enfrentam são dificuldades que vêm logo após uma grande vitória. Elias teve o seu pior momento depois da sua maior vitória. Jesus foi tentado pelo diabo depois da sua maior vitória. 40 dias e 40 noites de oração e de jejum. Então não ache que vai vir uma grande bênção no domingo e na segunda-feira vai continuar. É na segunda-feira que o diabo se opõe. Guarda isso. Paulo está falando, depois disso tudo, vocês precisam permanecer. Portanto, não é quando Deus abre uma porta, que aí agora, graças a Deus, Ele abriu uma porta, agora vamos abaixar a guarda. É aí que Ele entra. Essa é a brecha, essa é a legalidade que a gente dá para Ele poder entrar e agir. Por isso eu entendo que a pior coisa que Deus pode fazer pela sua vida, não é trazer prova sobre você, é permitir que as coisas sempre deem certo para a sua vida. Que aí você vai abaixar a guarda. Tem gente que vem em reunião de oração, irmão, até receber a bênção. Tem gente que é assim, não perde um culto, que o troço está pegando lá na casa dela. Mas aí chegou a bênção. O que é que a gente faz? A gente abaixa a guarda. Por isso, seja como Ana. Ana orou por Samuel. Quando Deus deu Samuel, ela falou, eu vou dedicar o fruto daquilo que Deus me deu ao próprio Deus. Samuel não se tornou um ídolo na vida de Ana. O segredo da vitória é a vigilância constante. Cuidado com as suas conquistas. Cuidado com a vitória. Cuidado com a palavra que você recebe. Cuidado com a cura que é realizada em você. Cuidado com as respostas que você está recebendo de oração. É quando chega nesse momento que a gente abaixa a guarda. E quando a gente abaixa a guarda, o diabo está do lado para se opor. Por isso, vida é uma luta ativa, incessante, sem pausas. Se você fazia jejum e oração pela salvação do seu marido foi salvo, continue, porque agora ele vai precisar se fortificar. Se você pedir a Deus em oração, em busca por um emprego melhor, e Deus abriu essa porta, agora que você tem que orar mesmo, porque agora que o diabo vai se levantar. Não abaixe a guarda. Cuidado com as suas conquistas, porque logo depois de uma grande conquista, vem os nossos maiores embates.